Ele sabia quem estava com ele. Glória a Deus. Em Atos 4:8, Pedro fala o seguinte. Vamos ver lá. Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que esse está, são diante de vós. Então Pedro, com toda a coragem, falou diante do Sinédrio, porque o Senhor encheu ele do Espírito Santo. Glória a Deus. Pedro também recebeu a sabedoria vinda e dada por Deus. E a gente pôde ver lá na continuação, né, do que ele falou diante do Sinédrio, essa sabedoria que veio da parte do Senhor, e os homens de boca aberta ali falaram, mas ele era um pescador. Aí eles viram que foi Jesus que passou tudo isso para ele. E ele tinha muita sabedoria no falar. Pedro começou a se encher do Espírito Santo, e a sabedoria veio junto. Porque tudo que nós temos, quem dá é Deus. Nós não temos nada se do céu não for dado. Então, tudo que a gente tem, tudo que a gente passa da parte do Senhor, foi Deus que nos deu primeiro. Então, Deus deu para Pedro, e Pedro estava repartindo, falando com as pessoas, sem medo, sem vontade de sair correndo, mas enfrentando com muita coragem, com a graça de Deus. Ai, glória a Deus. Alegria de Pedro. O sanguíneo é uma pessoa muito alegre. Dificilmente você vê um sanguíneo triste, por mais situações que ele passe, por mais problemas, dificuldades, por mais apertos, né? Porque todos nós passamos apertos, dificuldades, problemas de saúde, problemas diversos. Mas o sanguíneo, ele tem essa alegria. E quando o Espírito Santo enche o sanguíneo, essa alegria transborda de uma forma assim muito abençoadora, muito sobrenatural. E que começa a contagiar os outros ao redor. Então essa alegria que Pedro tem, que recebeu da parte do Senhor, transformou a vida dele. E ele começou a transbordar para todos ao seu redor. E essa alegria a gente pode ver em Atos 5, 40 e 41. Vamos estar lendo. E concordaram com ele e chamaram os apóstolos. Tendo-os açoitado, mandaram que não falassem mais o nome de Jesus e os deixaram ir. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se, alegrando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Gente, ele apanhou. Fala aqui que ele apanhou, né? Ele foi açoitado. E o açoite não era brincadeira, não. Não era pegar ali uma varinha, que nem faziam quando a gente era criança, né? No tempo da escola, pegava a régua. Eu não peguei esse tempo, mas meu marido falou que pegou. Que a professora batia na mão com a régua. Não, o açoite era terrível, era chicotada e chicotada. E mesmo ele ter levando chicotada e ficar até com um vergão nas costas, até ensanguentar as costas, ele saiu feliz, glorificando ao Senhor, porque ele se achou digno de apanhar no nome de Jesus, né? Por causa de Jesus. Então, essa alegria que o Senhor dá, ele invade o coração, né? E invade o coração de quem é sanguíneo, e o Senhor inunda, e isso transborda para a glória e honra do Senhor. Aqui também a gente pode ver que ele se tornou uma pessoa humilde, né? Ele se tornou uma pessoa humilde e sincera diante de Deus. E quem fez essa transformação foi o Espírito Santo na vida dele. E também Pedro se transformou uma pessoa de oração, né? Então é um sanguíneo transformado por Deus mesmo,
Porque o sanguíneo, por ele ser uma pessoa muito impetuosa, uma pessoa que não para quieta, uma pessoa agitada, uma pessoa que vai para lá e para cá e não consegue ficar quieta, é uma dificuldade muito grande em orar. Vocês não sabem como é difícil ter assim meia hora, 40 minutos, parar na presença de Deus e ficar ali, deixar Deus falar com o sanguíneo e falar com você e você se derramar na presença de Deus é muito difícil. Por causa dessa agitação que tem nesse temperamento. É um temperamento muito agitado, muito elétrico, não precisa nem dar café, porque já é elétrico por natureza, né? O irmão Rocha só tá dando glória a Deus, ele já se identificou como sanguíneo. Então, realmente é uma pessoa muito elétrica, agitada, e para parar para orar, para ficar quietinho na presença de Deus, é algo muito difícil e que tem que ser o Espírito Santo trabalhar para que realmente fique quietinho, paradinho, e ouça a voz de Deus, e tenha tempo com Deus, e coloque a vida diante de Deus, realmente é mais difícil. Então, o sanguíneo, ele é tipo assim, Senhor, te louvo por esse momento, obrigado, Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Tá ótimo, já orei. E não é isso que Deus quer. Então, Pedro se tornou uma pessoa de oração, mesmo com o temperamento dele. E a gente vai ver isso em Atos 10, versículo 9. Vamos estar lendo Atos 10, versículo 9, que fala justamente sobre a visão do lençol. Então, no dia seguinte, indo eles a seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. Quer dizer, Pedro, ele começou a criar hábitos de oração, que para o sanguíneo é difícil, criar hábitos de oração. E Pedro começou a criar hábitos de oração. E ali ele estava orando, buscando o Senhor, né? Então, realmente, ele começou a falar com Deus, começou a orar, buscar a Deus de uma forma intensa. E aí Deus pôde falar com ele. Só através da oração é que Deus consegue falar conosco. Só através de ficar quieto na presença de Deus é que Deus consegue falar com a gente. E para nós, e para mim, que sou sanguínea, e para Pedro, que é sanguíneo, e para os outros sanguíneos, que o irmão Roger também se identificou com sanguíneo, é difícil você parar e deixar Deus falar contigo. Então, isso é um trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, e foi o que aconteceu com Pedro. Deus pôde falar com Pedro sobre aquela visão do lençol. Pedro ouviu, ainda argumentou. Olha só a intimidade que ele começou a ter com Deus ali. A intimidade com o Senhor. Ele argumentou ali com Deus, e Deus falou assim, não chame nada impuro que eu estou santificando. E vai lá na casa de Cornélio. E Pedro se tornou uma pessoa submissa à voz do Senhor, né? Que o temperamento sanguíneo também tem muita dificuldade de se submeter, muita, porque acha que sabe tudo, que não precisa não, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer conforme eu acho que é melhor. Então o sanguíneo tem uma dificuldade muito grande de se submeter, porque acha que ele sabe tudo, sabe fazer do jeito dele, e não, eu sei, não precisa me orientar. E deixar Deus orientar, realmente é Deus fazendo a obra, é Deus santificando e o Espírito Santo enchendo. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro acabou sendo uma pessoa cheia de Deus. E por ser cheia de Deus, ele foi à casa de Cornélio, que para um judeu era uma coisa terrível, ir para a casa de uma pessoa ímpia, uma pessoa que não era dos judeus, né? Eles não entravam na casa de qualquer um. Então eles tinham assim, não vou entrar, né? É impuro, eu não vou na casa de um impuro. E ele não queria ir na casa de Cornélio, porque Cornélio, além de ser impuro, era romano, né? Então, não, imagina logo eles que pegaram e vieram sobre a gente e nos escravizaram, e a gente se tornou escravo deles. Eu vou lá naquela casa de Cornélio, né? A Regina tá entrando, glória a Deus, também te amo, Regina. Então, ele falou assim, não, eu não vou na casa de Cornélio. Fazer o que na casa de Cornélio? E aí o Espírito Santo falou assim, vá, porque eu santifiquei. E ele foi.
E ele obedeceu a voz do Espírito Santo, a voz de Deus e foi. E ali aconteceu um milagre muito lindo e maravilhoso. Aquelas pessoas que eles tinham, né, repulsa, que não queriam saber, que não queriam nem se sociabilizar, romano e ímpio, Deus mandou o Espírito Santo. Foi o batismo do Espírito Santo sobre aquelas vidas, e aquelas vidas começaram a falar em línguas, a manifestação do Senhor veio, e ele ficou de boca aberta. E ele pôde falar para os outros, né? Os outros judeus, os discípulos e outras pessoas que vinham se convertendo, que o evangelho também não era só para os judeus, mas também para aqueles outros povos, outras nações, até mesmo para os romanos, que o evangelho tinha que ser dado para todos. Então, realmente foi uma grande bênção. Glória a Deus.